turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar sobre um tema que é muito importante na odontologia e na maioria das vezes é negligenciado pelo cirurgião dentista. Esse tema, na maioria das vezes, é visto só lá na época da faculdade e depois os conhecimentos não são revisados e retomados. Então hoje a gente vai conversar sobre adesão e sistemas adesivos. Fazer procedimentos adesivos na clínica diária e não ter conhecimento de como esses procedimentos ocorrem no esmalte e na dentina seria compatível com a mesma coisa do que a gente construir uma casa sem avaliar o terreno que a gente está construindo essa casa. Ou seja, se você não conhece como que acontece a adesão no esmalte e na dentina, isso pode te trazer muitos problemas futuros. Como vocês sabem, durante muito tempo o amálgama foi utilizado como um material de eleição para restaurações de cavidades. Porém, o amálgama ele não tem nenhum tipo de adesão à estrutura dentária, então as cavidades eram feitas de modo que elas fossem retentivas para que o material ficasse retido à estrutura dentária. Então, durante muito tempo foi utilizado o amálgama como material restaurador, porém, a partir de 1955 a história começou a mudar. Quando Bonocor propôs um método simples para aumentar a adesão da resina acrílica à estrutura dentária. Ele testou o condicionamento do esmalte dentário com ácido que era utilizado pela indústria naval para melhorar a adesão das tintas aos cascos do navio. Esse ácido que ele utilizou era o ácido fosfórico, numa concentração de 85%. Então ele utilizou dentes extraídos, que foram metade dos dentes condicionados com ácido fosfórico 85% e a outra metade não foi condicionada. Nessas estruturas dentais, ele aderiu à resina acrílica e deixou essas amostras imersas em água. Então ele observou que os dentes que haviam recebido condicionamento com ácido fosfórico, a resina acrílica permaneceu aderida por muito mais tempo. Então a partir daí surgiu a ideia do condicionamento do esmalte para aumentar a retenção da resina acrílica ao substrato. Logo depois disso, surgiu a resina composta, proposta por Bowen. Depois foram testadas outras concentrações do ácido e então começaram a surgir os sistemas adesivos e eles foram evoluindo ao longo do tempo até chegar nos sistemas adesivos que a gente tem hoje. O surgimento então dos sistemas adesivos na odontologia trouxe diversas vantagens. Dentre elas, a preservação da estrutura dentária, porque você não precisa confeccionar uma cavidade que seja retentiva, redução da microinfiltração nas margens da cavidade. Além disso, os sistemas adesivos reforçam a estrutura dentária e eles permitem a confecção de uma gama de casos que antes eram inimagináveis na época que a gente não tinha adesão à estrutura dentária. Hoje a gente pode confeccionar casos que sejam estritamente em esmalte, como por exemplo, fechamento de diastema, reanatomização de dentes, colagens de fragmento, restaurações meramente com a remoção do tecido cariado, que antes não era possível.